a mente infinita do eu sou. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há Salvador. Deus, como é chamado na Bíblia, Pai, é um conceito patriarcal, porque era uma cultura da época, o judaísmo era uma cultura patriarcal. Todas as religiões abraâmicas, o islamismo, todas as religiões assim têm essa predominância. E quando a gente fala de Deus, e é o nome que ele é mais conhecido no mundo inteiro, nos vem à memória um Deus mesmo masculino, sentado num trono, bravo, sempre mal-humorado, apesar da gente dizer que ele é amor, carrancudo, tirano. Esse é um Deus antropomórfico. Para quem não sabe o que significa antropomórfico, é um Deus humanizado. A gente vê Deus a partir da nossa percepção. Porque se Deus é assim, ele é um Deus humanizado. Porque ele é um Deus que sente raiva, ele é um Deus egóico, porque ele exige adoração. Não que a gente não adore a Deus, mas ele é um Deus que ama e que odeia, porque ele cria os seus filhos e escolhe uns para o céu dele, escolhe outros para um inferno. E também um tanto estranho, porque Deus fez todas as coisas, mas também criou um oponente para ele, um opositor. Então não faz sentido. Nós precisamos entender que Deus é amor. Nós precisamos entender que Deus está dentro de nós. Que Deus não está num céu distante, porque foi nos ensinado desde muito pequenos a orar a um Deus fora de nós. E nós não percebemos que a nossa verdadeira essência é Deus. Deus está dentro de mim. Deus está dentro de você. Deus é, queridos do Pai, cada um dos mais de 8 bilhões de pessoas que existem, existiram e ainda irão existir nesse planeta. Deus é eu, Deus é você. E isso não é blasfêmia. Existe o macro-Deus e você é o micro-Deus, você é uma centelha divina. Deus é uma consciência maior, uma fonte criadora. Deus é o absoluto, Deus é o éter universal. Deus é o incognoscível, aquilo que não se explica, que não tem explicação. Deus simplesmente é. A Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus é Espírito. Ele não é esse ser antropomórfico que quando a gente imagina Deus, porque a religião nos ensinou assim, a gente vê Deus como sentado num trono, como eu disse anteriormente, bravo, carrancudo, nervoso, com um cajado na mão, pronto para te dar umas cacetadas toda vez que você erra. E na maioria das vezes nós dizemos dentro da religião que servimos a Deus e a gente serve a esse Deus que nos foi ensinado, não por amor, mas por medo. Por medo do inferno, que a gente criou na nossa mente e que foi nos ensinado assim. Por medo desse próprio Deus, que ele é muito bravo, ele é muito nervoso, e eu tenho que agradá-lo o tempo todo, e eu fico buscando Deus, fico buscando. Porque foi me ensinado a buscar um Deus, é como se Deus tivesse criado, é assim que a gente tem a imagem, que Deus criou tudo aqui, nos criou,
e nos soltou aqui ao léu da sorte e está lá no céu dele, muito distante, só te observando, pronto para te dar uma rasteira. E que serão poucos que vai entrar nesse céu dele. E o resto é o opositor dele que ganha, né? E que em todas as batalhas que nós temos na vida, Deus, do jeito que a gente vê, ganha aos 45 do segundo tempo. Isso é uma mentalidade completamente errada. Deus é amor. Deus é espírito. Deus é eu. Deus é você. Deus é cada um de nós. Deus é uma consciência que resolveu se experimentar e se experienciar através de mim e de você. O reino de Deus está dentro de mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aura, no latim, significa sopro. Nós somos o sopro de Deus. O problema é que nós temos escamas, véus, selos em nós, que não nos deixa perceber o ser extraordinário que nós somos. Eu e você não é só esse corpo físico na qual nós nos identificamos. Eu só sou um personagem. Eu só sou um avatar, uma personalidade. Nós somos como roupas que Deus usa para se experimentar, para se expandir, para se experienciar, para cada uma das coisas que você verbaliza. Se você entender que o eu sou está dentro de você, o seu universo vai mudar. Quando você entende que você é co-criador com Deus e que da sua boca sai bênção e sai veneno, sai bênção e sai maldição, que quanto mais você reclama, mais coisas negativas você experimenta. Que quanto mais você é abundante, quanto mais você agradece, mais coisa boa acontece. Quanto mais você entende que você é a expressão de Deus, que você é a manifestação de Deus em carne, você e eu é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo foi a consciência mais expandida que existiu e ele sabia que ele era Deus. E ele veio para nos ensinar a sermos um com o nosso Pai, a termos uma unicidade e entendermos que não há separação, não há eu aqui e você aí. Nós somos um com o Pai. E quando nós entendermos isso, nós vamos criar os nossos universos com o mais puro amor. Porque todo amor vem do Pai. E nós vamos começar a emanar amor. E cada vez que você entende que você é o próprio Deus criando o seu universo, que você é uma centelha divina. E uma centelha, uma faísca, ela pode incendiar uma floresta inteira. Mas nós não temos a consciência disso, porque nós estamos perdidos no personagem. Nós só nos identificamos com a matéria. Nós não entendemos de fato que nós somos Deus em ação. E isso não é blasfêmia. Blasfêmia é você não entender que você nasceu com um propósito. A Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus entregou a terra aos filhos dos homens e disse que era para nós dominarmos sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre toda a terra, sobre os répteis, que era para nós subjugar a terra. O reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim. Preste atenção, querido, amado, amados do Pai.
desde que você, da sua mais tenra idade, até que quando você começou a tomar consciência, se todas as coisas que você experimentou até aqui, não foi você que criou. Você é co-criador com o Pai, como Ele deu o livre-arbítrio para nós. Ele não interfere nas suas escolhas. Você não entende que você é uma centelha divina. Você se identifica o tempo todo com o personagem, com o avatar, com a matéria tangível. Você só se identifica com o que é físico e você não entende que você é muito mais do que esse corpo físico. Você e eu somos seres espirituais. Que nós somos seres de possibilidades infinitas. Que nós somos seres de Deus, que nós somos fagulhas, centelhas de Deus. Que podemos, queridos, nós interagimos o tempo todo com a nossa realidade. Nós vivemos em um universo participativo que criamos a nossa realidade o tempo todo. Nós somos uma energia de Deus. Nós precisamos entender essas coisas. E quando a gente não entende, a gente fica se degladiando, brigando entre si. Nós nos dividimos por política, por religião, por futebol, por nossas diferenças, e nós não entendemos a unicidade que nós temos no Pai. E nós estamos nos matando o tempo todo. E o Pai chora, esperando que você entenda que nós somos um no Pai. A pessoa que Jesus mais aboliu no tempo dele foi os religiosos, os fariseus hipócritas. E se dentro da nossa religião nós só temos realmente religiosidade, paradigmas, crenças, e nós nos dividimos em placas de igrejas, de religião, se você é A, se você é B, se você é do partido tal, se você é do político tal, e nós nos dividimos e não entendemos que nós somos um em Deus, nós vamos continuar experimentando um mundo conflitante, absurdo. É preciso que a gente entenda que não existe eu aqui e você aí. Não existe aqui dentro e aqui fora. Que nós somos um no Pai. Jesus Cristo veio há mais de 2000 anos e a gente ainda não entendeu isso. O que nos divide não são as nossas diferenças. É a nossa inabilidade, a nossa falta de habilidade de lidar com as nossas diferenças. Mas quando nós entendermos que nós somos um em Deus, que nós somos fagulhas desse Deus, que cada um dos 8 bilhões de pessoas deste planeta é um microdeus, tudo muda, tudo muda. E cada um do eu sou ou eu não sou é uma criação. Quando você diz eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz, isso não é para mim, eu sou um fracassado, eu sou pobre, e é isso que a religião nos ensina, eu sou miserável, eu não sou merecedor. Enquanto Deus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você comerá o melhor dessa terra. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. O reino de Deus está dentro de você. Você é templo do Espírito. Aquele que bebe da água que eu der, rios de água viva fluirão do seu ser. E você pode interferir sim no seu mundo. E se cada um de nós entendermos isso, a gente vai começar a criar os nossos universos. Sabe aquilo que a palavra diz no Salmo 91? Quando você entende, está centrado na ideia.
de que você é uma centelha divina. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. E quando nós estamos firmados em Cristo, nós somos inabaláveis, porque o próprio Espírito de Deus está dentro de nós.